Meus irmãos, boa noite, Paz do Senhor. Estou aqui para gravar mais um vídeo, continuando a explicação sobre Romanos, só que hoje Romanos 2, o último vídeo foi sobre Romanos 1. E Romanos 2, ele já começa falando sobre o justo juízo de Deus, e se relacionando um pouco com a questão dos hipócritas. Como assim? O primeiro versículo. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Ou seja, Paulo está alertando aqui sobre a hipocrisia das pessoas. Ele está falando que aquele que julga é indesculpável. Por que ele é indesculpável? Porque ele julga os outros, mas da mesma forma que ele julga uma ação ruim, ele comete essa ação. E continuando, no versículo 4, ele fala: ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Ou seja, Deus, ele é de infinita bondade. Sim, ele é bom e há a bondade dele para nós. Contudo, essa bondade dele para conosco há de vir ser recompensada com arrependimento. Ele é bom, ele não nos pune diretamente pelo nosso pecado. Contudo, essa bondade dele, ela tem que ser levada ao arrependimento. Porque aqui eu reitero Tiago 2, porque a fé sem obras é morta. Se você se diz ter fé, mas você pratica coisas, pratica pecados e não leva ao arrependimento, é vã, é desprezo. Entendeu? Por quê? Porque a bondade dele leva a pessoa ao arrependimento. Há de existir esse arrependimento na vida da pessoa. Versículo 5. Contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas para os que buscam seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação. Está falando aqui sobre a justiça de Deus. Como assim? A pessoa que busca o reino de glória, busca a honra e essa imortalidade, ele vai receber. Só que há de buscar aqui na terra. Mas assim, a pessoa que aqui na terra busca seus próprios interesses, rejeita a verdade, rejeita a salvação. Então, para essa pessoa, haverá ira e indignação. Por quê? Porque ele é justo. Ele não pode dar a uma pessoa que na terra se negou, que tomou sua cruz, que caminhou toda essa caminhada cristã difícil, o mesmo que vai dar a uma pessoa que sempre desprezou da fé. É uma pessoa que sempre zombou da fé e não levou ao arrependimento. Não houve arrependimento nele. O arrependimento é o que de fato nos faz ir para a glória. Porque Paulo também era assim. Paulo matou, digamos, Estevão, né? Só que houve em Paulo arrependimento. Paulo perseguiu os cristãos. Só que a questão de Paulo foi que o Espírito Santo trabalhou em Paulo para que houvesse o arrependimento. E aqui no versículo 11, fala que, pois Deus não mostra favoritismo. Isso é muito, muito importante. Como eu já falei no último vídeo, Roma, metade ou mais da metade da população romana era composta de escravos. E ele escreve essa carta a toda a igreja de Roma. E ele fala que Deus não mostra favoritismo. Não importa se a pessoa ela é
escrava, se ela é branca, se ela é negra, se ela for o que for. Em Deus não há favoritismo. E aqui eu relembro os irmãos, de quando Deus escolhe Davi. Quando ele escolhe Davi, ele não olha para o Davi físico, para o que Davi era por fora. Ele olha para o que Davi era por dentro. Ele não olha o homem como a gente olharia. Ele não olha o homem como Samuel olhou para os filhos de Jessé. Versículo 12. Pois todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é que serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuem a lei. Mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração dele. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens por meio de Jesus Cristo, conforme o meu Evangelho declara. Fala aqui, que logo no início, que aquele que pecar sem a lei também perecerá. Isso aqui é mais para o povo judeu, que é o povo detentor, que era o povo detentor da lei de Moisés. E aqui fala também para aqueles que não conhecem a lei. Ele fala que quando os gentios que não têm a lei praticam o que ela ordenam, torna-se lei para si mesmo. E todo aquele que pecar pela lei será julgado. Entendeu? Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens por meio de Jesus Cristo, conforme o Evangelho declara. Então ele declara aqui também um Evangelho de julgamento. O Evangelho, esse aqui que Paulo está declarando, vai ser o que Deus julgará os homens por meio de Jesus Cristo. E no capítulo 1, ele fala que era o Evangelho dele de Deus. Ele afirma aqui novamente a divindade de Cristo, que Deus vai julgar, só que Deus vai julgar por meio de Jesus Cristo. E esse termo, por meio, do grego, é o dia. Essa é uma preposição primária que denota um canal de um ato. Como assim? Isso daí quer dizer que será Deus julgará através de Cristo. Não denota um grau de distância de Deus e Jesus Cristo que julgará. Deus, ele julgará através de Jesus Cristo, pela pessoa de Cristo. Do versículo 17 em diante, ele fala dos judeus e a lei. Porque, como eu já falei aqui, os judeus é o povo onde a lei estava, né? A lei estava com os judeus. E ele fala no versículo 19, se você está convencido de que é um guia de cegos, luz para os que estão nas trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma do conhecimento da verdade. Então você que ensina aos outros, não ensina a você mesmo? Você que prega contra o rouba? O que ele está falando aqui? A palavra, Salmos 119, 112, eu acho, é um versículo muito famoso, mas eu não lembro aqui. Fala que a palavra ela é luz que ilumina os meus caminhos. E depois do Evangelho, graças ao Evangelho, a gente tem a luz que ilumina os nossos passos. Só que aqui ele tem um judeu que ele se afirma, ou a pessoa que se afirma um guia de cegos, luz para os que estão em trevas. Só que esse daí ensina alguma coisa, mas vive de uma forma contrária ao que ele ensina. Tanto que ele fala, você não ensina você mesmo? E aqui no versículo 25, ele fala que a circuncisão, aqui dos judeus, só tem valor de fato se você praticar a lei. Se você transgrede, não obedece à lei, a sua circuncisão se tornou uma incircuncisão.
Ele fala aqui que o judeu não seria o judeu apenas exteriormente, e que a circuncisão não é meramente exterior e física. O judeu é quem é interiormente, e a circuncisão é a do coração, pelo Espírito. Ou seja, o circuncidado seria de fato aquele que obedece à lei, enquanto o circuncidado fisicamente desobedece à lei, seria ele o incircuncisado. Ele fala, judeu é quem é interiormente, e a circuncisão é a do coração, pelo Espírito. Como assim a circuncisão do coração? A circuncisão era quando arrancava, cortava fora uma parte do corpo da pessoa, nesse caso dos judeus. Só que agora ele fala que a circuncisão é a do coração. Como assim? As suas vontades do seu coração, a sua ruindade do coração, porque no nosso coração o que há nele é a ruindade. Nós somos ruins, mas graças ao Espírito de Deus podemos falar sobre aquele que é bom. Mas nós nunca seremos de fato sem pecado, sempre seremos pecadores. E essa circuncisão do coração é você deixar de agir segundo o coração e agir mediante o Espírito. Depois aqui a gente vai falar, Romanos 8, a vida pelo Espírito. E ele fala da circuncisão do coração, e que essa pessoa não recebe o louvor dos homens, mas de Deus. Então, Romanos 2 foi isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida ou ideia, vocês podem mandar aí que eu vejo. Boa noite.